Segunda Crônicas, capítulo 1. Salomão faz ofertas e pede saber. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. Yahvé, seu Deus, estava com ele e o tornou extraordinariamente poderoso. Salomão fez um pronunciamento a todo Israel, aos chefes de 1.100 soldados, e aos juízes, e a todos os líderes de todo Israel, chefes das famílias. Depois do rei, dirigiu-se com toda a assembleia ao lugar sagrado, no monte de Gibeon, porquanto ali estava firmada a tenda do encontro da congregação, que Moisés, servo do Senhor, havia construído no deserto. Contudo, Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia preparado para abrigá-la em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, diante do tabernáculo, a habitação de Yahvé. Ali, portanto, Salomão e a comunidade consultaram o Senhor. Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze que estava junto à tenda do encontro da congregação, e ofereceu 1.000 holocaustos, sacrifícios totalmente queimados sobre o altar. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: Pede o que desejas que eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus: Foste muito bondoso e misericordioso com meu pai Davi e me fizestes rei em seu lugar. Ó Yahvé, Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa feita a meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos da poeira da terra. Sendo assim, dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar essa nação com justiça, pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Então Deus afirmou a Salomão: Visto que é precisamente este o desejo do teu coração, e não rogaste por riquezas, bens e honra, nem a morte dos teus inimigos, tampouco pediste longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento, a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo sobre o qual te constituí rei, receberás sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Assim Salomão saiu do alto de Gibeon, da tenda do encontro da congregação, e retornou a Jerusalém, de onde reinou sobre todo Israel. Salomão acumula riquezas. Então Salomão juntou carros e cavaleiros, chegando a possuir 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os posicionou uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra próxima de si em Jerusalém. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns como as pedras em Jerusalém, e o cedro tão farto quanto as figueiras bravas que cresciam em grande número na faixa da terra que separa a planície costeira das montanhas. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e da Sicília, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito cada carro pelo preço equivalente a 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos Hititas e da Síria. Segunda Crônicas, capítulo 2. O rei de Tiro alia-se a Salomão. Então chegou o dia em que Salomão deu ordens para o início da construção de um templo em honra a Yahvé, o nome do Senhor, e de um palácio para si. Ele destacou 70.000 homens para servirem como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como mestres de obra e supervisores. E Salomão mandou a seguinte mensagem a Hirão, rei de Tiro: Seja generoso comigo como foste com meu pai Davi, e manda-me também cedros como enviaste a ele, a fim de que construísse seu palácio residencial. Eis que resolvi edificar uma casa para o nome de Yahvé, o Senhor, meu Deus, e consagrá-la para queimar incenso sagrado e aromático diante dele, apresentar continuamente o pão consagrado da propiciação e oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas de Yahvé, nosso Deus. Isto é a obrigação perpétua de Israel. Portanto, a casa que vou construir será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Entretanto, quem pode construir-lhe uma casa, considerando que nem o céu dos céus podem contê-lo? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser que esta sirva para queimar incenso santo e agradável diante dele?
Agora, pois, envia-me um artesão habilidoso no trabalho de arte em ouro, prata, bronze, ferro e tecido púrpura, vermelho carmesim e azul violeta, e que seja experiente em fazer esculturas para se juntar ao grupo de especialistas que me servem em Judá e em Jerusalém, os quais meu pai Davi escolheu. Também manda-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus, a fim de me prepararem madeiras em grande quantidade, porquanto é necessário que o templo que haverei de construir seja muito grande e magnífico. E eu oferecerei como sustento aos lenhadores, teus servos, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite. Irão, rei de Tiro, mandou a seguinte resposta por escrito a Salomão: Eis que Yahvé de fato ama o seu povo e por esse motivo te constituiu rei sobre ele. E o rei Irão acrescentou: Bendito seja Yahvé, o Deus de Israel. Ele fez os céus e a terra e concedeu ao rei Davi um filho sábio, inteligente e que age com discernimento, a fim de edificar um templo para o Senhor e um palácio real para si. Estou, portanto, enviando agora Hurão-Abi, artesão sábio e muito capaz. Ele é filho de uma mulher da tribo de Dan e seu pai, cidadão de Tiro. Ele é experiente na arte de trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedras e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, bem como com linho fino e capaz de fazer todo tipo de entalhe e escultura. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for proposto. Trabalhará com os seus artesãos e com os do meu senhor Davi, teu pai. Agora, pois, envia meu senhor a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que prometeste. E cortaremos toda a madeira do Líbano necessária e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até o Jope. De lá poderás transportá-la para Jerusalém. Salomão ordenou que se fizesse um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, da mesma maneira que o seu pai Davi realizara. E foram contados 153.600 homens. Então o rei mandou separar 70.000 deles para servirem de carregadores e 80.000 para cortarem pedras nas colinas, com 3.600 mestres de obra para supervisionar o trabalho do povo. Segunda Crônicas, capítulo 3. Salomão constrói o templo. Então Salomão começou as obras para a construção do templo do Senhor, a casa de Yahvé em Jerusalém, no alto do monte Moriá, onde Yahvé havia aparecido a Davi, seu pai, exatamente na área que Davi providenciara na eira, o terreno de malhar o trigo de Ornã Araúna, o Jebuseu. Ele deu início à edificação do templo no segundo dia do segundo mês do quarto ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão mandou estabelecer para a construção do templo tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, considerando a forma antiga de se medir. O pórtico de entrada do templo media 9 metros de largura e 9 metros de altura. Salomão mandou revestir de ouro puro todo o seu interior. Forrou de pinho o átrio principal, revestiu-o de ouro puro e o decorou com obras de artes e ilustrações de tamareiras e correntes. Decorou todo o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado nas obras de arte era trazido da cidade de Parvaim. Da mesma forma, revestiu as vigas e os batentes do templo e mandou esculpir figuras de querubins nas paredes. Fez também a sala interna, o Santo dos Santos, com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, as mesmas medidas da largura do templo. Para revestir as paredes no lugar santíssimo, foram usados mais de 20.000 quilos de ouro puro. Os pregos, com aplicações de ouro puro, pesavam 600 gramas cada. Salomão ainda revestiu de ouro todos os cenáculos, as salas superiores. A imagem esculpida dos querubins. Salomão também mandou que se esculpissem 2 figuras de querubins em madeira para que ficassem no Santo dos Santos, e os revestiu de ouro puro, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros. Cada asa de 2 metros e 25 centímetros tocava de um lado na parede do templo e na outra extremidade da asa do outro querubim. Assim, as asas destes querubins se estendiam por 9 metros.
foram postos de pé em frente ao átrio principal e com os rostos voltados para dentro. Mandou fazer o véu sagrado, uma cortina pesada, confeccionada em tecido azul, púrpura roxo, vermelho e escarlate linho fino, toda bordada com figuras de querubins. As duas colunas. Ergueu na frente do templo duas colunas, que juntas tinham cerca de 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Da mesma forma, fez guirlandas correntes para os debir, o santuário interior, e mandou que fossem fixadas no alto das colunas, e também mandou esculpir com grandes romãs para adornar as guirlandas. Em seguida, levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que se ergueu à direita, na parte sul, deu-lhe o nome de Iahrim, isto é, ele afirma. E a que ficava à esquerda, ao norte, chamou Boaz, isto é, nele há o poder.